Ele exercia um poderoso reinado até ser traído por alguém inesperado. Se vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos recaps. Se tiverem alguma sugestão de manhas para os próximos recaps, deixem nos comentários. Acreditou que era o fim, mas renasceu em um mundo onde a magia é realidade. Agora, na forma de um bebê, planeja utilizar todo o seu conhecimento para alcançar o topo. Nosso protagonista, denominado Grey, não dava crédito àquela tola lenda que dizia que, ao encarar a morte de perto, seria possível vislumbrar a luz no fim do túnel, até que ele mesmo vivenciou tal experiência. Em um dia como qualquer outro, enquanto observava a cidade do alto, pois afinal, ele era um rei, Grey sentiu-se excessivamente cansado e decidiu descansar. O fato é que ele jamais voltou a despertar. Alguém o assassinara, porém ele não tinha ideia de quem poderia ser qualquer pessoa. A verdade é que possuía inúmeros inimigos, mas isso já não importava, pois agora estava vivendo a própria experiência daquela famosa luz no fim do túnel. E a primeira coisa que percebeu ao chegar à luz foi que estava renascendo como um pequeno bebê chamado Arthur. Seus pais eram aquelas duas almas benevolentes e a doce e bondosa mãe, chamada Alice, que assumia o leme da família, e o confiável e carismático pai, Reynolds, embora por vezes agisse de forma infantil. O protagonista sentiu gratidão por ter nascido em uma família adorável, mas ao mesmo tempo enfrentou sofrimentos que nem mesmo aos seus inimigos desejaria. Incapaz de controlar livremente os próprios membros, sem o domínio dos resíduos tóxicos e com um corpo frágil que não suportava sequer um arranhão. Antes de prosseguir, cabe esclarecer que o nome anterior do nosso protagonista era Grey, mas nessa nova vida ele passou a ser chamado de Arthur, então a partir de agora o denominaremos assim. Arthur possuía tantas perguntas acerca do local onde nascerá, mas sabia que as pessoas ao seu redor falavam a mesma língua que ele. Era algo diferente, porém o estranho era que todos usavam armaduras, portavam armas e os edifícios tinham um ar antigo, levando-o a pensar que talvez tivesse nascido em algum momento do passado. No entanto, sua teoria se desmoronou quando presenciou sua mãe curando suas feridas por meio da magia. Sim, ele nasceu em um outro mundo, onde a magia é uma realidade. Em sua vida anterior, fora um rei poderoso, liderando exércitos, vencendo guerras e até mesmo triunfando em duelos contra representantes de todos os países. No entanto, jamais sentirá tanto orgulho de si mesmo como naquele momento em que estava apenas aprendendo a engatinhar. Arthur precisava descobrir mais sobre o mundo em que agora habitava, e assim que aprendeu a engatinhar, passou a se esgueirar durante a noite até a biblioteca de seu pai. Descobriu estar em um continente chamado de Catem, composto por 3 grandiosos reinos: Belenoir, governado por elfos e localizado nas profundezas das florestas; Udar, governado por anões e situado debaixo da terra; e Sapin, um reino humano, o mais populoso dos 3. Nesse mundo, o sistema monárquico é diferente do mundo de Arthur, pois o título de rei é herdado. Arthur também percebeu que esse mundo era subdesenvolvido tecnologicamente, devido à existência da magia. Em sua vida anterior, havia uma força interna chamada Ki, que após intensos treinamentos permitia fortalecer corpos e armas. Nesse novo mundo, existe uma força similar denominada Mana, porém diferentemente do Ki, não se restringe apenas ao aspecto interno, mas também permeia o ambiente ao redor. As formas mais comuns de utilização da Mana são a energização e a conjuração. Os fortalecedores utilizam sua Mana para aprimorar seus corpos, adquirindo grande força, defesa e agilidade, porém sua fraqueza reside na limitação do alcance. Já os feiticeiros lançam sua mana para fora, podendo manipular o ambiente, mas necessitam complementar seu próprio núcleo com mana externa para conjurar um feitiço. Normalmente, os feiticeiros têm afinidade com um dos 4 elementos, porém existem aqueles capazes de conjurar diferentes feitiços, conhecidos como desviadores. Um bom exemplo disso é a mãe de Arthur, que possui habilidades de cura através da magia. É importante notar que a habilidade de usar magia é algo genético neste mundo. Apenas uma em cada 100 crianças nasce com a capacidade de manipular a magia, e o primeiro sinal disso ocorre durante a puberdade ou no final da adolescência, quando o núcleo de mana é revelado. Para Arthur, tudo isso parecia semelhante ao núcleo de Ki em seu mundo anterior. A diferença é que, em seu mundo, as crianças eram treinadas para reunir os fragmentos de Ki interno e formar o círculo completo, enquanto aqui eles deixavam isso acontecer naturalmente. Arthur se perguntava se ele poderia fazer o mesmo com o núcleo de mana. Fechava os olhos, concentrava-se e conseguia ver os pequenos fragmentos de mana dentro de si. Assim como no seu mundo anterior, ele começava a reunir esses fragmentos para formar o núcleo. No entanto, suas tentativas sempre eram interrompidas quando sua mãe notava. 2 anos se passaram desde então. Sua mãe percebeu que seu filho era diferente dos demais. Ele adorava ir à cidade, não para comprar brinquedos ou doces, mas para entrar no arsenal. Também tinha o estranho hábito de se esgueirar até o estúdio sempre que podia. Sua mãe estava preocupada com que tipo de homem ele se tornaria no futuro.
Ela tinha que ser uma mãe rigorosa para evitar que ele se metesse em encrenca, já que não confiava em Reynolds, seu pai, que queria ensiná-lo a lutar mesmo quando ele mal conseguia engatinhar. Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Arthur começou a observar seu pai e percebeu rapidamente que ele era um aprimorador. Carregar algumas pedras simples exigia 3 minutos de concentração. Seu pai costumava treinar no quintal e frequentemente causava confusão, como o momento em que arrancou uma árvore enorme. Sua mãe saiu para ver o que estava acontecendo, e Arthur aproveitou a distração para continuar seu treinamento. Durante esses 2 anos, ele havia progredido muito com seu núcleo e estava prestes a alcançar seu objetivo. Arthur agora entendia por que demorava até a adolescência para realizar esse feito, já que os fragmentos se uniam muito lentamente. No entanto, Arthur forçou o processo e conseguiu fazê-lo em apenas 2 anos. Um dia, a casa toda explodiu. Reynolds protegeu sua esposa rapidamente, mas ela só conseguia pensar em seu filho, que ainda estava dentro da casa. Reynolds correu o mais rápido que pôde e, ao passar pelos escombros, não conseguia acreditar no que viu. Uma Alice preocupada se aproximou para ver o que estava acontecendo e também ficou impressionada ao ver o despertar de seu filho de 2 anos. Arthur sentiu-se incrível, seu corpo não parecia mais fraco como antes, mas então ele percebeu que a casa inteira havia sido destruída. A partir desse momento, muitas coisas mudaram. Sua mãe começou a ensiná-lo a ler e escrever. Seu pai lhe ensinou os fundamentos da magia e também treinamento físico, apesar das dificuldades devido às limitações de seu corpo. Aos 3 anos, seu pai presenteou-o com uma espada de madeira e começou o treinamento de combate físico. Arthur tinha que treinar todos os dias e não podia fazer o que queria até completar suas sessões. Ele não se interessava por jogar videogame ou ler mangá, mas sim por continuar estudando. Neste mundo, o nível de força é medido pela cor do núcleo de mana. Começa como preto, devido ao sangue e outras impurezas misturadas quando o núcleo se forma. Conforme as impurezas são filtradas, o núcleo se torna mais puro. A sequência de cores é preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e o mais poderoso de todos, branco. Cada cor tem 3 fases, escura, sólida e clara. Para progredir de vermelho para laranja, por exemplo, a pessoa deve passar pelas fases de vermelho escuro, vermelho sólido e vermelho claro. Seu filho era um prodígio excepcional, e seu pai achava que ele estava limitando seu potencial ao ensiná-lo sozinho, em vez de levá-lo a um mentor adequado. Ele compartilha essa ideia com sua esposa, sugerindo que é hora de mandar Arthur para a grande cidade de Shirus. Alice discorda completamente, pois seu filho tem apenas 4 anos, e ela não planeja enviá-lo sozinho para outra cidade. No entanto, Arthur tem uma ideia e eles poderiam morar juntos na cidade. Eles ficam surpresos por não terem pensado nisso antes, e assim decidem partir no dia seguinte, aproveitando que seus velhos amigos, os chifres gêmeos, também estarão viajando para Shirus. Finalmente, Arthur pode deixar aquela pequena e tranquila cidade. No dia seguinte, um orgulhoso Reynolds apresenta seu adorável filho aos amigos Vadan Krenz, um especialista em lanças, Angela Rosa, uma especialista em magia do vento, Durden Walker, um gigante especializado em magia da terra, e Jasmine Flamesforte, uma especialista em adagas duplas, semelhante a Akame. Eles também conhecem Elenchard, uma especialista em arco e flecha mágico. Agora, a jornada começa. A estrada para a cidade de Shirus é longa e perigosa, por isso é prudente viajar com companhia. Durante as noites, os garotos se protegem dos animais selvagens enquanto caçam para obter comida. Ellen sente curiosidade em relação a Arthur e começa a conversar com ele, ficando maravilhada com suas grandes conquistas em tenra idade. Adam parece estar com ciúmes e pede a Reynolds para treinar um pouco com seu filho. Reynolds concorda, mas adverte para ter cuidado. No entanto, o pobre Arthur acaba sendo sequestrado. Arthur tenta transmitir a seu pai para resgatá-lo com os olhos, mas seu pai não percebe. Diante da situação, ele não tem escolha senão lutar. Usando seu conhecimento anterior, assume uma postura de combate e ataca imediatamente o ruivo, surpreendendo Ada. No entanto, Arthur desaparece de repente, posiciona-se por trás de Ada e o ataca novamente. Mas o pequeno Arthur erra e perde o equilíbrio, continuando a batalha. Apesar de um movimento de esquiva extravagante, Arthur corre em direção ao oponente para derrubá-lo. Uma vez no chão, ele salta para desferir o golpe final, mas Ada estava esperando por ele e o acerta com um chute inesperado. Agora é Arthur quem está no chão. O ruivo se aproxima e ataca com toda a sua força, mas Arthur consegue bloquear, embora sofra devido à sua condição física frágil. O gigante interrompe a luta e repreende o ruivo por exagerar, mas o ruivo zomba, questionando que tipo de treinamento cruel Reynolds fez com o pobre menino para torná-lo um monstro. Reynolds nega ter ensinado isso a ele, e Arthur mente dizendo que aprendeu com seu pai e lendo alguns livros, despertando o interesse dos outros em aprender seus movimentos e técnicas. Muitos dias se passaram desde o início de sua jornada, e o treinamento que ele estava dando a Ellen, Ada e seu pai estava progredindo bem.
No entanto, Jasmine foi quem mais avançou, aprendendo várias técnicas com Arthur, incluindo seu estilo peculiar de corrida. A relação entre Arthur e Jasmine estava se fortalecendo, e ela até lhe presenteou no seu aniversário, que ocorreu durante a viagem. No caminho, Arthur era perseguido por Jasmine, que queria absorver todo o seu conhecimento. Eles são atacados por bandidos, mas Angela protege a carruagem com sua magia do vento. Agora, todos estão bravos e se preparam para contra-atacar. O problema é que estão completamente cercados por bandidos que planejam roubar tudo o que tem e sequestrar mulheres e crianças para vendê-las. Arthur fica furioso, mas sua mãe não o deixa sair, pois ele é apenas